Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o judiciário do cidadão no estado de São Paulo. E para tratar de um tema muito importante, a regulação dos cartórios notariais e de registro, nós trouxemos ao nosso programa um dos mais gabaritados especialistas no tema, Dr. Luiz Paulo Allende Ribeiro, que, dentre várias obras publicadas, tem Regulação da Função Pública, Notarial de Registro, editado pela Saraiva. Doutor, um prazer muito grande tê-lo em nosso programa e parabenizar por esse brilhante trabalho do senhor, não só na Corregedoria Geral de Justiça, que o senhor atuou na gestão passada, né, doutor, como também desempenhando a função de magistrado aqui no estado de São Paulo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, poder falar desse tema e dizer que o que está nessa obra que foi citada é um esforço conjunto que foi feito pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por todo um conjunto de juízes, na tentativa de dar algum sentido para a fiscalização dos cartórios notariais e de registros que a Constituição deu como tarefa para o Poder Judiciário. Acho muito importante ressaltar esse fato de que o que está relatado no livro é um trabalho conjunto, do qual participou o Tribunal de Justiça como um todo, um grupo de juízes, e que hoje tem se mostrado uma experiência que vem sendo seguida por outros tribunais do país com frutos muito importantes. Doutor, a própria natureza jurídica do cartório, né, dos cartórios, ela, às vezes, para a população compreender, eu queria que o senhor desmistificasse um pouquinho. Não se trata de uma coisa privada puramente, mas, ao mesmo tempo, também não é público. Como é que a gente qualifica essa atividade exercida? Na verdade, é um poder delegado? Como é que é a figura jurídica desse profissional tão importante a ponto da fé pública, né? Conferir um título de propriedade? Como é que é a natureza jurídica desse profissional? Bom, vamos tentar dizer isso desmistificando. A proposta de desmistificar acho que é a mais interessante. Juridicamente, é exercício privado de função pública exercido por particulares em colaboração com a administração pública. Isso juridicamente é simples. Mas vamos tentar dizer o que é isso para as pessoas mais simples que não sejam versadas em direito. O Estado tem uma função pública, que é a função notarial de registros, e que deve ser desenvolvida pelo Estado. Essa função, ela é delegada, ela é transferida, a execução dessa atividade é transferida para pessoas físicas, que são os notários e registradores, que exercem essa função utilizando meios privados. Eles montam o seu cartório com meios privados, contratam servidores pela CLT, mas não deixam de desempenhar a função pública. Por estar desempenhando função pública, o Estado deve estar presente fiscalizando. Eu diria regulando, mas ele tem que verificar como vai ser a outorga, para quem vai ser entregue essa função, vai estabelecer algumas regras gerais, algumas normas para serem seguidas, fiscalizar o cumprimento destas normas, sancionar aqueles que descumprirem as normas, vai traçar orientações e tentar, de alguma forma, dar um equilíbrio para a prestação desse serviço. Então, é uma delegação, ou seja, o Estado permanece como dono do serviço, mas o exercício ele transfere para pessoas físicas que o exercem com instrumentos de direito E privado. como é que é essa escolha desses profissionais? Por concurso público. Por concurso público. Um concurso público que tem se pautado pela seriedade e até um concurso difícil de ser vencido pelos candidatos. Tá certo. Doutor, de natureza de ordem prática. Imagina um cidadão, ele precisa levar a termo lá, adquirir uma casa, que é o grande sonho das pessoas. Então, ele precisa que essa prestação do Estado, para adquirir o título de propriedade com toda a segurança, ele tem que levar isso para o registro de imóveis.
e o registrador peremptoriamente se nega, olha, não, porque está faltando um documento, aí vai criando uma série de obstáculos. E tem algum caminho para se valer do judiciário para que esse direito dele seja exercido na plenitude? Bom, o registrador, ele deve cumprir a lei e ele só pode impedir o registro se houver algum empecilho legal, algo que a lei estabeleça como impeditivo de se fazer o registro. Até porque todo registrador tem interesse em fazer o registro, porque ele vai receber os emolumentos correspondentes. No caso em que o particular, a pessoa, o cidadão, não se conforma com a recusa do título que vem numa nota devolutiva, ele deve propor ao registrador que suscite a dúvida, que é um procedimento específico previsto na Lei de Registros Públicos. E aí tem uma coisa interessante. É muito interessante que se use o procedimento da Lei de Registros Públicos. Aquele que não se conforma com a devolução pede ao registrador que suscite a dúvida, porque existe um outro procedimento aceito em São Paulo, que é a dúvida inversa, mas essa normalmente não vem bem instruída, e ao final pode ter algum problema de documento por cópia ou alguma coisa que impossibilite a decisão de mérito. Então, uma coisa interessante é que aquele que não se conforma com a devolução deve pedir ao registrador, nos termos da Lei de Registros Públicos, que suscite a dúvida. Isso vai para o juiz corregedor permanente, que vai decidir a questão. Que pode, inclusive, determinar que o registrador proceda ao registro. Pode. Olha, não está faltando nada, você deve registrar. Isso. Em caso de erro, doutor, quem é que responde? Vamos imaginar que causou aí um dano moral de elevada monta por um erro cometido ou pelo registrador ou pelo notário, um documento que não havia condições de ser lavrado e foi lavrado, atestando que o negócio foi realizado e não foi. Houve ou com má fé, ou houve alguma conduta negligente. Quem é que paga isso? Porque se é um poder que é do Estado, o Estado delegou, e aí a pessoa tem que entrar com ação contra quem? Essa questão, na mesma doutrina, tem uma certa divergência, mas me parece que, por se tratar de uma delegação de serviço público a uma pessoa privada, as regras que devem ser aplicadas seriam semelhantes àquela da responsabilidade dos concessionários de serviços públicos. Havendo negligência, culpa, de alguma forma, responde o tabelião ou o notário diretamente, no meu entender, sem nenhuma dúvida. Por quê? Porque ele está ali exercendo a função do Estado. Ele está como se o Estado fosse. Se a culpa foi de um dos seus prepostos, responde o tabelião ou o notário que tem direito de regresso com relação ao preposto que ele escolheu para trabalhar no seu cartório. A diferença e a complexidade da atuação de notários e registradores, ela vem do fato de que não se trata de uma prestação de serviço público material, como, por exemplo, um serviço de iluminação de energia elétrica, alguma coisa que você dá uma comodidade material. É uma atividade jurídica. Então, no exercício das funções relativamente jurídicas, estritamente jurídicas, é preciso que se analise caso a caso para verificar se o dano foi decorrente da conduta do notário ou do registrador ou da atuação das partes. Vamos dar um exemplo disso. Numa escritura de compra e venda, quem pratica o ato são as partes, vendedor e comprador. O tabelião, ele vai instrumentalizar aquilo e verificar se os dados foram feitos corretamente. Se um dos dois, uma das partes, deu uma informação inverídica ou atuou com má fé, e isso não se exteriorizava na ocasião, isso não está na conduta do notário. Então, no caso a caso, é preciso... A questão da responsabilidade objetiva tem que ser vista com algum cuidado. Tá? Na prestação de uma atividade material, algo resultante, se pediu uma certidão sem incluir algo que constava dos arquivos.
Aí responde o tabelião. O Estado, eu acho que só responde subsidiariamente se o tabelião não tiver meios de responder pessoalmente. Tá certo. O Dr. Luiz falou, pedir licença para o senhor. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.